dia, turminha do terceiro ano. Boa tarde, turminha do terceiro ano. Tia Miriam na área para começar mais uma semana de aula. Uma semana muito abençoada e se Papai do Céu permitir, né? Sempre com vitórias, mas se vier alguma luta, nós estamos preparados aí para vencê-las com a ajuda daquele que é maior do que qualquer problema, né? Vamos começar a semana. Hoje vocês têm aula de história, de português. Hoje em português vai ser conto de assombração. Quem aí não gosta de uma boa história de terror, aquela que arrepia os cabelos, que arrepia os pelos do braço, né? Então vamos nos preparar, que hoje tem um conto de assombração sobre o ônibus fantasma para vocês interpretarem. Também tem história, onde nós vamos ver as relações de convívio social no trabalho, tá? E hoje nós vamos ver o trabalho no campo. Então separe os materiais para começar. Vocês vão começar com história, tá? Então separem um livro de história, que a tia está aqui esperando para as explicações. Depois de história, vocês vão para português, onde nós vamos ver os contos de assombração, tá bom? Então peguem seus materiais, que a tia está aqui esperando por vocês. Bom, meus amores, vamos começar nossa aula hoje, nossa videoaula. Começando com história, tá? Vocês vão datar para ti as páginas 6 e 7, 8 e 9. Nessa primeira parte dessa unidade 7 aí, nós vamos começar a ver o convívio social e o trabalho. Convívio social, o que que é? O convívio social é aquela parte onde você tem que conviver com pessoas diferentes. Você, por exemplo, você não trabalha, né? Mas o seu convívio social na escola. Você tem que conviver com colegas que têm pensamentos diferentes dos seus, atitudes diferentes das suas, gostos diferentes do seu. A mesma coisa é o convívio social. Você convive socialmente com outras pessoas. Outras pessoas não têm o mesmo gosto que você. Outras pessoas podem gostar de coisas diferentes das que você gosta. Mesmo assim, você tem que conviver socialmente com essa pessoa. Tem que aceitar aquilo que ela é e aquilo que ela gosta. É assim que acontece, tanto nas relações pessoais dentro da família, dentro do trabalho ou na escola, quando você está inserido na escola, tá? Bom, aí nós vamos trabalhar o convívio social e o trabalho. Para começar, nós vamos ver o trabalho no campo. Mas antes, nós vamos ver uma imagem que tem aí no seu livro, tá? Uma imagem bem bacana, que é do Pelourinho, lá em Salvador, tá? Aí aqui vocês estão vendo turistas, né? São pessoas que são de fora da cidade, não são de Salvador, são de fora. E aqui tem a baiana, que é da Bahia, né? Ela tá aqui preparando a acarajé dela, preparando para poder vender. Aí vocês estão vendo o convívio social, né? Na relação do trabalho da baiana, né? Que ela tá fazendo a acarajé para vender. E aqui as turistas que estão na cidade passeando. Então, as turistas têm que conviver e têm que aceitar o modo de vida da pessoa que vive em Salvador. Ela tem que gostar daquilo que a baiana está vendendo, ou seja, do acarajé, né? Nem todo mundo gosta, porque tem camarão, tem pessoas que não gostam de camarão. Este é o trabalho dela, vender, né? O tabuleiro lá do acarajé, da baiana. E as turistas que estão visitando a cidade, elas estão tendo um convívio social. Elas podem ser de outro estado e estarem visitando Salvador. Essas duas perguntinhas vocês vão responder de forma individual, tá? Cada um vai dar a sua resposta, uma resposta pessoal. De que forma o trabalho está sendo representado, como que o trabalho está sendo representado e como você acha que o trabalho se relaciona com o convívio social. Cada um vai dar uma resposta, tá? São respostas pessoais. Continuando, páginas 8 e 9, o trabalho no campo. Aí vai falar um pouco sobre as pessoas que trabalham no campo, está relacionado com a área rural, né? Que elas estão afastadas das áreas urbanas. Geralmente trabalham nas atividades, né? Que nós vimos lá em geografia, lembra? Agricultura, pecuária e o extrativismo. Agricultura que é o cultivo, pecuária que é a criação e extrativismo que é a extração de minerais, né? Isso aí a gente está vendo lá em geografia.
As comunidades formadas por quem vive nas zonas rurais também precisam de serviços como escola, posto de saúde e transporte, né? Porque eles vivem na roça, que não tem que ter os mesmos serviços que as outras pessoas, tá? Eles necessitam de escola, de posto de saúde e também de transporte. Quem trabalha no campo é responsável pela produção do alimento, tá? Nós somos dependentes da população rural, porque a gente precisa se alimentar todos os dias. Verduras, legumes, frutas e alimentos de origem animal consumidos tanto por moradores do campo quanto pelas cidades e pelo fornecimento de matéria-prima, tudo aquilo que a indústria utiliza para ser transformado, né? O algodão e os recursos naturais como a madeira, né? Quem tem uma cadeirinha de madeira aí para sentar na sua casinha, sabe que é cultivada a árvore, né? Pelos produtores da agricultura. No passado, grande parte desse trabalho era manual, realizado com o uso de animais e de ferramentas feitas de madeira, com enxada, pá e arado. Atualmente, muitas dessas técnicas ainda são usadas. No entanto, foram desenvolvidas diversas máquinas, como tratores, ceifadeiras, que auxiliam na produção e diminuem o tempo de execução das atividades rurais. Aí tem duas imagens, uma do século passado, né, do período da escravidão, ó, como eles trabalhavam, né, para separar aqui os grãos de café, ó, que iriam para as moendas para serem moídos, eram colhidos nos pés de café e separados, né, artesanalmente, ó, não haviam máquinas, só pessoas, tá? Aqui é uma fazenda de 1882. Aí agora nós vamos ver uma imagem mais atual, né? Existem pessoas, sim, porque precisam de pessoas para o maquinário, porém, não tantas como antigamente, ó. A colhedeira tá colhendo café, tá vendo? Não é mais tão manual como antigamente, já se utilizam máquinas para fazer o trabalho que era feito manualmente. Essa daqui é uma colheita de café de 2016, tá? Já bem mais mecanizada, com menos mão de obra humana, diferente do cafezal lá do período da escravidão, tá? Vocês vão assistir a um vídeo agora, tá bom? Ah, antes tem um Você Sabia. Você sabia? Relações de trabalho. No campo existem diversas relações de trabalho. Algumas pessoas trabalham nas terras de suas famílias, distribuindo ganhos de acordo com suas necessidades, ou seja, aquela plantação, né? Que além de ser mandada para outros lugares, né, para mercadinhos, para sacolões, é dividido entre eles mesmos, a da agricultura familiar. Eles produzem o próprio alimento, tiram para eles, né, dividem entre eles e também pode estar fazendo a venda para outros lugares para eles terem lucro também com o que eles produzem, tá? Em outros casos, trabalhadores oferecem seus serviços e são contratados e recebem um salário fixo mensal, ou seja, a pessoa pode trabalhar numa fazenda grande e receber pelo trabalho que ela está fazendo. E é muito comum também haver trabalhadores sazonais, que realizam tarefas específicas em determinadas épocas do ano e que recebem apenas o pagamento feito pelas atividades executadas em certo período. Por exemplo, a colheita da soja. Primeiro você vai plantar, né, a sementinha da soja, aí ela vai crescer, né? No período que precisa da colheita, é contratado empregados para fazer a colheita. Somente em períodos específicos, ou seja, quando é necessário, porque o plantio e a colheita não necessita de tantas pessoas, o plantio e a manutenção necessitam de tantas pessoas. Já a colheita, né, quando não é feita por muito maquinário, mesmo assim com maquinário necessita de pessoas. Eles contratam pessoas para trabalhar nesse período, o período da colheita. Então a pessoa recebe somente por esse período, ou seja, o período que ela está trabalhando na colheita. Ela não trabalhou no plantio, não trabalhou na manutenção da planta que foi, do produto que foi plantado. Ela só foi contratada para trabalhar no período da colheita. Então, ela só recebe por isso, tá? Só pela colheita, perdão.
Agora sim, vocês vão assistir ao vídeo, tá? Da agricultura familiar, é um audiovisual. E depois desse vídeo, a tia vai falar com vocês as questões relacionadas a esse vídeo, que é para vocês estarem respondendo, tá legal? Então preste atenção no vídeo, que é a partir desse vídeo que vocês vão assistir, que vocês vão completar as perguntas do quadro, tá? Então assistam com atenção. Como seria a nossa vida sem o agricultor familiar? Boa parte da comida que chega à nossa mesa e nos dá energia passa pelas mãos do pequeno produtor rural. A verdade é que eu, você, nossas famílias e todos que vivem na cidade dependemos do trabalho de pessoas como Francisco Jorge, ou melhor, o Jorginho, como é conhecido em São Sebastião, a 30 quilômetros do centro da capital federal. Jorginho nasceu e foi criado no campo. É filho de produtores rurais. Há 8 anos, depois que conheceu Michele, saiu do interior de Minas e veio para Brasília. Eles se casaram e tiveram um filho. O amor da família também contempla a terra generosa. Eles moram nesta propriedade de 5 hectares, de plantio. O trabalho é duro. Aqui nós levantamos todo dia por volta das 6 horas e aí começa molhar as plantas e vai cuidar, plantar, dar um trato cultural, né, onde precisa. E aí começa a nossa rotina. E daí, quando a gente já vai dar uma olhadinha, já tá andando por volta de umas 10 horas. E aí é a hora de cuidar do rango, feito um almoço, pôr um feijão no fogo e vai cuidar do restante. Eu mexo com muito tomate, morango. Tomate e morango são os principais alimentos produzidos, entre dezenas de outras espécies de frutas e verduras. O trabalho de Jorginho só acaba quando o sol se põe. Bom, agora que vocês assistiram o vídeo, né, prestaram bastante atenção lá, que falou que a agricultura familiar é importante, né, para nossa alimentação, que muito do que nós temos no nosso prato de comidinha, né, vem da agricultura familiar. Vamos lá responder. Qual a importância da agricultura familiar? Você vai responder. Quem trabalha na propriedade familiar, de acordo com o vídeo que você assistiu, tá? Como é o trabalho da agricultura familiar? Qual é o tamanho da propriedade na agricultura familiar? Que produtos são cultivados pelo agricultor familiar citado? Que produtos são cultivados pelo agricultor familiar citado? Ou seja, tudo que você viu no vídeo, tá? De acordo com o vídeo que você assistiu, você vai responder essas perguntinhas aí, tá? Agora nós vamos passar para português, onde nós vamos ver os contos de assombração. Quem aí tem uma história de terror para ser contada? Sempre tem, né? Todo mundo tem uma história de terror bem legal aí para contar. Então vamos passar para a atividade de português, que é uma interpretação de texto sobre contos de assombração, tá bom? Peguem seu livro de português. Vamos lá para português. Vocês vão datar para a tia das páginas 6 até a 11, tá? 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá bom? O título desta unidade para começar é Sai pra lá, assombração. Ih, sai pra lá, assombração. Aí tem aqui, ó, uma foto. Olha, é uma mistura de Frankenstein com Conde Drácula e com outro personagem de terror. Tem uma cobra. Olha que ele tem segurando na mão uma vela com uma caveira. Ui, que medo. As crianças estão aqui, um com a cara de assustados, né? Todos com cara de assustados. Aí aqui tem algumas palavrinhas, tá? Vocês vão ter que desembaralhá-las, tá bom? Vamos ver aqui. Que situação lhe causa medo? Conta pra tia aí que situação te causa medo. Conte como foi a última vez que você sentiu medo. Você já sentiu medo de alguma coisa? Conta pra tia aí, tá? Aí aqui tá, ó, desembaralha as palavras da cena e descubra o que é preciso para enfrentar o medo. Você vai desembaralhar e vai aparecer 4 palavrinhas aqui, ó, que fazem você superar qualquer medo, galerinha. Vamos lá, hein? Desembaralha bem bonita aí, que eu vejo palavras aqui que são, ó, top de linha mesmo, hein?
Presta atenção e desembaralhe as palavrinhas, tá? Agora vamos passar para o texto, que é o ônibus fantasma, hein? Que é um texto para vocês interpretarem, para responder as questões, tá? Das páginas seguintes. Você vai ler um conto de assombração. Observe quando e onde se passa a história. O ônibus fantasma. Certa vez, um homem que estava numa festa perdeu o transporte para voltar para casa e resolveu sair andando por uma estrada que não sabia onde daria. Vai dar problema, hein? Também não tinha companhia, pois a festa tinha acabado e os dançantes haviam ido embora. Dançantes são os dançarinos, né? Que estavam dançando na festa. Ele estava perdido. Achava que sua casa devia ficar muito longe. Já fazia horas que andava pela estrada escura. Sentia um frio no corpo ao passar por árvores e tocos que pareciam gente olhando. Olha o que o medo faz, hein? Ouvia todo tipo de sons de bichos e pássaros. O céu não estava claro, fechado de nuvens e sem estrela. Andava, queria voltar à vila onde ocorreu a festa, mas não sabia o caminho certo, por isso continuou. Até parar perto de um lugar que parecia um ponto de ônibus ou descanso de animais. Era muito escuro, não dava para ver direito. De repente, vi um carro vindo na estrada. Deu a mão igual a gente faz com ônibus, lembra quando a gente quer pegar o ônibus que balança a mão? Deu a mão e gritou, mas o veículo passou e não parou. Pensando bem, ele não se lembrava de ter visto um motorista, ou era um carro antigo, todo iluminado por dentro, o que era por si estranho. E ele jurava para si mesmo que aquele veículo não tinha motorista guiando. Ai, que medo! Depois de uma longa espera, apareceu outro veículo na estrada. Era um ônibus todo iluminado por dentro e em alta velocidade. Parecia estar vazio. Parou bem ao seu lado e abriu a porta de trás. O motor roncava e, além disso, uma música tocava vindo da frente, de onde ficava o motorista. Exausto, ele subiu. Quando pegou na barra de ferro no teto, ao andar lá dentro, o ônibus deu o sinal de partida. E ele viu que não existia motorista. Apavorou-se. Foi nesse instante que o motor do ônibus roncou mais alto e, em meio ao seu grito de horror, o dia vinha amanhecendo. Ele estava então no meio da estrada, com as mãos para cima, tremendo, e o ônibus tinha desaparecido. Meu Deus, era um ônibus fantasma. O autor é Almir Mota, tá? O nome é Ônibus Fantasma, história de quem conta histórias, tá? Aí tem aqui a ilustração. Ui, que susto! Você conhece a palavra dançante? Leia seu significado no contexto em que é usada nesse conto. Aquele que dança, movimento, corpo. Quais são os sinônimos de dançante? Você vai pesquisar aí e vai colocar aqui sinônimos para dançante, tá? Agora vamos para as páginas 10 e 11, que é onde você vai interpretar esse texto que a tia leu, tá? Você vai ler de novo, bem calminho, pausadamente, para poder estar interpretando as questões que vão vir a seguir, tá? O número 1 são respostas pessoais, tá? Você vai dar suas respostas, tá bom? São respostas pessoais. Você já se perdeu em algum lugar? O que sentiu? Você acha que o ônibus da história era realmente um ônibus fantasma? Explique. Aí na letrinha C tá perguntando se esse conto te causou medo e por quê. Você conhece outro conto de assombração? Quais? Aí você vai colocar quais os contos de assombração que você conhece, tá? São perguntas de ordem pessoal. Cada um vai responder à sua maneira. Já as seguintes são interpretações do texto, tá? Então tem que ler o texto com atenção para poder interpretá-lo, tá? Em sua opinião,
porque a personagem, ou seja, aquele moço que se perdeu lá, perdeu o transporte para casa. O que isso pode indicar em relação à festa? São 2 perguntas, 2 respostas, tá? 3. Em que momento do dia se passa a ação do conto e como você descobriu isso, tá? Em que momento se passa a ação do conto? Como você descobriu, tá? São 2 perguntas, 2 respostas. Sublinhe no segundo parágrafo, vocês vão lá no segundo parágrafo do texto e vai sublinhar os textos que descrevem os elementos do espaço em que se passa o conto, ou seja, o tempo em que se passa o conto. Você vai lá no segundo parágrafo e encontrar, tá? E vai sublinhar com lápis. Aí está aqui a definição do que é um conto de assombração. Narra uma história que explora o medo do desconhecido. Alguns elementos contribuem para criar o clima de mistério e terror. Por exemplo, tempo. O tempo é indeterminado. Geralmente as ações passam à noite. Espaço. O espaço é sempre um ambiente escuro, abandonado ou assombrado. Quem vê filme de terror sabe muito bem disso, né, Annabelle, que eu diga. Personagens ou elementos misteriosos. Há sempre seres e objetos misteriosos e sobrenaturais. Bom, no filme Annabelle, né, o personagem é o elemento misterioso, que é a boneca, né, que dá susto, que bota medo em muita gente aí, hein? Muita gente não gosta de ver Annabelle. Como o homem se perdeu, tá? Você vai escrever aqui como que o homem se perdeu, de acordo com o texto, lembrando que é uma interpretação de texto, tá? O que o homem achou mais estranho no primeiro veículo que passou por ele, o veículo que não parou? O fato de ser antigo, o fato de não ter parado, o fato de não ter motorista ou o fato de estar iluminado. Qual é a resposta correta? Você vai marcar um X. 7. Por que o homem ficou apavorado depois de entrar no ônibus, tá? Por que ele ficou apavorado depois que ele entrou no ônibus fantasma? O que fez ele ficar apavorado de acordo lá com o texto? 8. No final do conto, o que fez o ônibus desaparecer? Imagine uma explicação. Você vai imaginar uma explicação do que fez o ônibus desaparecer, tá? Aqui é uma explicação sua. O que você acha que fez o ônibus desaparecer no final da história? Você vai lá no final da história ver o que fez o ônibus desaparecer e imaginar uma explicação para isso, tá? No número 9, que é o de olho na língua, releia o trecho inicial do conto. Certa vez, um homem que estava numa festa. Reticências porque continua, né? A expressão destacada aqui, ó, certa vez, dá a ideia de tempo determinado ou indeterminado. Aí você vai escrever aqui se você acha que é determinado, se você acha que é indeterminado, tá? Mas aí já mostrou aqui, né? Naquilo que a tia mostrou. Ó, tempo nunca é um tempo determinado nos contos de assombração, tá? Nunca é um tempo determinado. Que outra expressão pode ser usado no lugar de certa vez? Em vez daqui, ó, da palavra certa vez, o que poderia ter sido colocado no lugar dela, tá? Que outra expressão? Releia. De repente, viu um carro vindo na estrada, deu a mão e gritou. Nesse trecho, o que quer dizer deu a mão? Lembra que a tia falou que quando a gente vai pegar o ônibus, o que a gente faz? Ah, quem prestou atenção no vídeo vai lembrar, hein? Aí você vai escrever o que quer dizer deu a mão, tá? Com esta atividade aí do número 10, a tia finaliza a aula de português.
Leiam o texto, releiam o texto para fazer uma interpretação bem bonita, tá? Onde precisa estar sendo colocado de acordo com o texto, você precisa colocar de acordo com o texto, tá? As partes que são para você responder, não, mas as que são de acordo com o texto, sim, tá? Então, leiam com atenção o texto, tá? Porque é por dentro do texto. Tudo aquilo que aconteceu no texto, você vai estar respondendo aí nessa atividade de interpretação, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã. Lembrando que amanhã a aula é com a minha amiga tia Ingrid. Então, toda a atenção para a aula da tia Ingrid, tá bom, meus amores? Tanto a galerinha da turma da manhã, que já pertence à tia Ingrid, né? Quanto a minha galera da turma da tarde, tá bom? Prestem bem atenção nas explicações da minha amiga, que ela também está aí para contribuir para o seu pleno desenvolvimento. Mas para isso, você também precisa de colaborar com as suas professoras, tá? Tanto comigo, a tia Miriam, quanto com a tia Ingrid e quanto ao papai e a mamãe aí que tá dando uma força para vocês em casa tremenda, tá? Então, prestem bastante atenção nessas pessoas que são essenciais para o seu desenvolvimento, as suas professoras e os seus responsáveis, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.